Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Em nosso podcast de hoje, vou falar sobre a prática da oração. A carta aos Hebreus nos diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. É interessante notar como a humanidade está em busca de uma resposta do universo para as indagações da vida, quando tudo o que elas precisam fazer é voltar-se para a palavra de Deus. Deus se revelou a nós nos escritos sagrados da Bíblia e por meio do seu Filho. É fato também que hoje nós podemos falar com Deus, pois em Cristo Ele nos abriu o caminho para chegar até Ele. Deus não só tem falado clara e poderosamente a nós por meio de Cristo e das Escrituras, como está com seus ouvidos atentos a nosso clamor. Dentro das disciplinas espirituais, a oração é fundamental para nos relacionarmos com Deus e manter a nossa intimidade com Ele. A oração e a palavra são a base deste relacionamento íntimo que precisamos manter com o Senhor. Se não estabelecermos essas duas disciplinas em nossa vida cristã, todas as outras se tornam vazias e ineficazes. É provável que a principal causa da falta de piedade na vida cristã seja justamente por não darmos a devida atenção à palavra e à oração. Na palavra, Deus fala conosco, e na oração, nós falamos com Deus. Precisamos orar. Aqueles que têm se colocado sob a autoridade de Cristo e da Bíblia sabem que a vontade de Deus é que oremos. O próprio Filho de Deus tinha uma vida de oração. Tudo o que ele fazia estava permeado dessa prática em sua vida e ministério. Por diversas vezes, ele exortou sobre a importância da oração e da perseverança nela. Em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, somos exortados a orar. Todos nós nos dedicamos a algo. Sabemos a que somos dedicados quando para algo damos prioridade. Dispomos-nos a fazer sacrifícios e a dedicar tempo para isso. Deus espera que sejamos dedicados à oração. A Bíblia enfatiza a oração como uma atividade, mas também e principalmente como o desenvolver de um relacionamento com Deus. Você pode entender que orar sem cessar é comunicar-se com Deus em uma linha, enquanto também espera pela resposta em outra. As muitas responsabilidades que temos não nos isenta da tarefa de orar. Pelo contrário, ela deve ser a primeira da nossa lista de prioridades. O reformador Martinho Lutero disse: assim como a tarefa dos alfaiates é fazer roupas e a dos sapateiros consertar sapatos, a tarefa dos cristãos é orar. Contudo, muito mais do que uma obrigação, devemos ver a oração como um convite para nos aproximarmos do trono de graça e acharmos socorro em tempo oportuno. A ordem de Deus para orarmos é por causa do seu amor. Ele deseja comunicar-se conosco e nos abençoar. Deus espera que oremos, porque esse é o meio que Ele ordenou, não só para uma vida piedosa, mas também para a batalha espiritual que enfrentaremos contra o inimigo. Não orar é deixar de usar os recursos de Deus para a batalha e tentar usar os nossos recursos, o que com certeza será fracasso na certa. Como disse, o próprio Jesus tinha uma vida de oração. A oração é esperada de nós porque nós precisamos dela. Sem ela, não seremos como Jesus. Então, por que temos tanta dificuldade de desenvolver uma vida de oração? Às vezes, o problema é basicamente falta de disciplina. Nunca se planeja orar. Nunca se reserva tempo somente para a oração. Enquanto externamente se ressalta a prioridade da oração, na realidade, ela sempre parece ser sufocada por coisas mais urgentes. Às vezes não oramos, porque no fundo não acreditamos que nossa oração será ouvida. Há um certo senso de dúvida em nosso coração. A oração envolve comunicação no reino espiritual. Muitas orações são respondidas de formas que não podem ser vistas no reino material. E por não vermos formas tangíveis de resposta das nossas orações, duvidamos. Outras vezes é porque não sentimos a presença de Deus quando oramos, pelo menos não da forma como gostaríamos. Há momentos em que parece que somos elevados ao céu e outros que sentimos que a nossa oração não passa nem do teto. Embora seja verdade que a oração, bem como todos os aspectos de nossa vida cristã, deva ser governada pela verdade das Escrituras e não por nossos sentimentos,
A fragilidade de nossas emoções frequentemente corrói o nosso desejo de orar. Quando há pouca consciência da necessidade de orar e situações que nos parecem controláveis, não oramos. Vemos a oração como necessária apenas em situações em que algo acontece e na qual não conseguimos lidar com isso sozinhos. Até que vejamos o perigo e a tolice desta atitude, a expectativa de Deus de que oremos pode parecer irrelevante. Quando nossa consciência sobre Deus e sua grandeza é vaga, nossa vida de oração se torna irrelevante. Outra razão pela qual as pessoas não oram ou deixam de orar é porque não foram ensinadas a fazer isso. Não importa quão fraca ou forte sua vida de oração esteja neste momento, você pode aprender a fortalecê-la ainda mais. Um filho de Deus aprende gradualmente a orar, assim como uma criança em crescimento aprende a falar. Os próprios discípulos de Jesus, vendo seu exemplo e vida de oração, pediram a ele que os ensinasse a orar. Verdade é que há muitos bons recursos para se aprender a orar, mas o melhor jeito de aprender a orar é orando. A frase que diz "a prática conduz à perfeição" traz a ideia de que quanto mais nos exercitamos em algo, melhor ficamos em fazê-lo. Isso também se dá com a oração. Não no sentido de fazer uma oração extraordinária, mas que a prática irá criar o hábito e, consequentemente, será algo que irá fazer parte de nossa vida. Além do mais, temos a promessa do Espírito Santo como aquele que nos auxilia e nos socorre até mesmo quando não sabemos como orar. Nós vimos a importância da meditação na Palavra de Deus para aprofundarmos o nosso conhecimento e aplicação da Bíblia. Da mesma forma, a meditação nos ajuda na oração. A meditação aqui também funciona como um catalisador de nossa vida de oração. O processo funciona mais ou menos assim. Quando lemos e estudamos a Bíblia e meditamos na sua aplicação, passamos a ter conteúdo para a nossa vida de oração. Temos algo substancial a dizer em oração e a confiança de que estamos orando os pensamentos de Deus a Ele. Isso nos dará mais certeza da resposta que buscamos, pois estaremos orando conforme a vontade de Deus. O pastor puritano Matthew Henry disse que a meditação é a melhor preparação para a oração. Assim, a oração é a melhor fonte da meditação. Meditação e oração andam juntas. Thomas Manton também nos lembra que o que absorvemos pela palavra, digerimos pela meditação e liberamos pela oração. Como disse anteriormente, quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos, estudamos e meditamos na palavra, Deus fala conosco. E isso é combustível para uma vida de oração frutífera. Assim, aprendemos a orar meditando na palavra. Os discípulos aprenderam a orar não somente ouvindo Jesus ensinar sobre a oração, mas também estando com ele, quando ele orava. Semelhantemente, podemos aprender a orar estando com outras pessoas que podem servir de exemplo de oração verdadeira para nós. Contudo, devemos orar com eles para aprender princípios da oração e não frases para as nossas orações. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, nos ensina que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Ler os livros dos sábios da oração nos dá o privilégio de andar com eles e de aprender o que Deus revelou a eles sobre como orar. Ler o que outros aprenderam sobre a oração com base no que estudaram da Bíblia e em sua caminhada cristã pode ser um instrumento de Deus para nos ensinar o que de outra forma não aprenderíamos. Não importa o quão difícil você acha adquirir uma vida de oração, se perseverar em aprender a orar, você manterá a esperança de uma vida de oração mais forte e mais produtiva. Jesus disse: "Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á." Se Deus responde à oração quando pedimos, então, quando não há resposta, precisamos avaliar o que está errado com o que falamos. Temos que aprender a examinar nossas orações e motivações. Tiago nos exorta: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres." Precisamos ter um coração sensível à voz do Espírito. Como disse Spurgeon, se Deus leva você a orar por algo, Ele pretende que você o receba. Disciplinemo-nos em orar e em aprender sobre a oração para que possamos ser mais parecidos com Jesus,
ao experimentar a alegria da oração respondida. Segue aqui algumas diretrizes para ajudá-lo em sua vida de oração. Faça um planejamento. Uma das principais razões por que tantos filhos de Deus deixam de ter uma vida de oração significativa não é tanto a falta de vontade de tê-la, mas a falta de planejamento. Se você deseja renovar sua vida de oração, deve planejar para ver resultados. Estabeleça horário e local. Crie uma rotina saudável. Isso irá disciplinar a sua mente a manter o foco. Aprenda mais sobre a oração. Se a oração pode ser aprendida, invista em conhecer e saber mais a respeito. Leia livros sobre oração e biografias de grandes homens e mulheres de oração. Isso irá servir como estímulo e motivação. Comece a orar e persevere nisso. Deixar de persistir em oração prova que, em primeiro lugar, não levamos o nosso pedido a sério. A persistência na oração fortalece a nossa fé e nos ajuda a desenvolver um espírito de gratidão. Então, que você possa desenvolver a sua vida de oração e aprofundar o seu relacionamento com Deus, desfrutando assim da sua constante presença em sua vida.